Aloha, sejam muito bem-vindos ao canal da Quântica. Aqui quem vos fala é Selva Saleno, trazendo mais uma história que conecta. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre as sincronicidades. Será que elas existem? O que será que a ciência diz sobre isso? E como isso acontece, obviamente, no nosso cérebro, na nossa mente, né? E obviamente na ambiência, porque também não adianta dizer que é somente o nosso cérebro, certo? Bom, e como esta série se chama História que Conectam, obviamente eu vim com algumas histórias. A primeira história é a história de Ana. Ana é uma cliente minha, né? Ela fez o curso Acessando o Infinito já faz uns anos. E eu lembro que quando ela entrou, ela era uma pessoa muito frustrada com a sua questão profissional. Ela estava passando por uma transição de carreira, ela tinha feito alguns cursos focado para 2 ou 3 áreas, porque ela ainda não sabia muito bem que rumo seguir. Foi mais ou menos naquele boom, né, de estudar para ser coach, para ser terapeuta, enfim. E aí ela também fez um curso de coach, não vou me lembrar agora que curso que era, mas era um desses cursos renomados, enfim. E ela queria ajudar as pessoas que estavam passando pelo mesmo problema dela. Vamos entender que coach não é terapeuta, coach não é psicólogo, muito menos psiquiatra. O coach, ele somente trata de você atingir um determinado objetivo e muito mais relacionado para a área profissional, para a área corporativa, ou seja, você tendendo a sair de um lugar para ir para outro lugar. É mais ou menos isso. O coach, ele fala muito sobre isso. Estou num ponto A para ir num ponto B, tá? O coach não é terapeuta, ele não faz regressão, não fala com a criança doída, né? Essas técnicas de a sua criança interior, não fala com nada disso, tá? O coach que é coach, ele trabalha com isso. Pode trabalhar também com relacionamentos e tal, mas é muito mais efetivo para essa questão da profissão, essa questão da carreira. Ele pode ser um coach de vida, de estilo de vida, lifestyle, todas essas, pode. Mas eu, no meu ponto de vista, né, e pelo que eu entendo de coach, da carreira de coach, é sempre você estar aqui e ir para frente. É claro que podem haver coaches que são psicólogos e são terapeutas, e não há nenhum problema com isso, mas eu quero deixar isso bem claro, tá? Antes de que o pessoal saia falando, ah, não, mais um coach. Enfim, o coach é aquele que te ajuda a você sair de um ponto A para ir no ponto B, geralmente na profissão. E a Ana queria fazer isso. A Ana tinha muita gente conhecida e ela queria montar um negócio dela. Então ela me disse que depois de fazer o curso, ela, durante umas semanas aí não tinha acontecido nada e ela estava meio frustrada porque ela não queria trabalhar mais onde ela estava cansada, já estava com seus 40 e trololó e não queria mais saber disso. Aí ela entrou num café, começou a chover, entrou num café, eu vou entrar num café até a chuva passar. E aí ela sentou na frente, numa lanchonete, tipo um café, né? Uma lanchonete, pediu um café e do lado dela tinha uma moça. Aí disse que a moça chegou e começou a bater papo com ela. Vamos puxar assunto. E aí elas começaram a falar sobre o tempo, enfim, essas coisas. E aí, no final, terminou sendo que essa pessoa, ela era uma mentora de negócios especificamente para coaches. O resumo da ópera foi o seguinte: ela conversaram, trocaram contatos e em pouco tempo ela estava sendo mentorada por essa pessoa e logo depois, hoje ela é uma coach, né, obviamente, uma terapeuta, não sei se é terapeuta também, acho que é só coach, e trabalha nessa área da profissão, né, essa área de carreira. Ela é uma coach, hoje ela é uma coach de carreira, especificamente de carreira, né, trabalha com essa questão do LinkedIn, enfim, todas essas áreas, e está muito bem, obrigada. Mas o que ela falou para mim, que foi engraçado, que ela disse o seguinte: Selva, naquele dia, antes de ir para o trabalho, eu fiz mais uma conexão, né, com o meu eu do futuro, e eu pedi para encontrar uma pessoa que me orientasse nessa nova caminhada, nessa nova empreitada de ser uma coach. E para mim isso foi o sinal que tanto eu esperava do meu duplo, do meu eu do futuro. Porque foi no mesmo dia que aconteceu isso. Bom, enfim, no caso dela, veio dessa forma, veio por meio dessa sincronicidade. O que é uma sincronicidade? É uma coincidência que tem um determinado significado para você, mas que não depende de uma causa. Ou seja, não havia uma causa, eu vou me encontrar com essa pessoa. Não, ela se encontrou por uma coincidência, por um acaso. Mas não é um acaso, não é uma aleatoriedade, até porque dentro dessa aleatoriedade você tem um propósito imbuído. Por isso que a gente chama de coincidências significativas, ok? E aí, você já passou por uma coisa assim? Ixi, eu passei por várias, mas a gente deixa isso para outro vídeo. Agora eu quero contar uma segunda história, a história do Deni. O Deni, um grande amigo, querido também, ele também foi meu aluno. E a primeira vez que ele entrou em contato comigo, né, ele foi até, inclusive, para deixar este depoimento, que eu vou contar hoje. Diz ele que numa das práticas, que na época não era a prática do eu infinito, do eu do futuro, eram as práticas de conversa com o universo, enfim,
enfim, sincronicidades e tal. Ele disse que num grupo de WhatsApp do Onda Quântica, na época, eu tô falando isso em 2017, 2018, por mais ou menos, foi antes da pandemia, enfim. Ele disse que eu tinha pedido para você levantar, era a primeira prática, e pedir alguma coisa para o universo, para ver o que acontecia. E aí ele pediu um café. Ele falou assim, eu quero uma coisa simples, eu quero que alguém me convide a tomar um café. E aí ele falou assim, que ele não acreditou, porque eu acho que o homem também não acredita muito nessas coisas, né? E aí ele, antes de sair da casa dele, falou assim, e aí disse que estava caminhando na rua e do nada, assim, do nada, veio uma pessoa, chamou, ei. Aí ele não reconheceu a voz e continuou caminhando. Ei, Dani. Aí ele se virou. E pra surpresa dele, era um antigo colega dele que ele mal lembrava dele. Ele falou assim, pô, cara, quanto tempo, que legal te encontrar aqui, por acaso, você tá fazendo o quê? Aí falou assim, não, eu moro aqui perto. Eu falei, nossa, que legal. Escuta, vamos tomar um café. Vamos tomar um café, eu quero te contar umas coisas, vamos relembrar, não sei o quê. Vamos um café, o que você acha? Aí ele disse que ele deu uma risada e disse assim, vamos, né? E aí eles foram tomar um café. Ou seja, aquilo que ele pediu aconteceu. E pode ser que aconteça com você sim, né? Essas práticas. E agora eu vou explicar por que tudo isso acontece, né? O que a neurociência fala sobre isso. Bom, primeiro, não é magia, não é mágica, não é universo. Para a neurociência existem alguns processos que acontecem no seu cérebro, na sua mente, que te dão essa sensação. É claro, vamos deixar bem especificados aqui. A ciência em si, ela não diz que é isso, tá? Que as sincronicidades são isso. Embora o Carl Jung tivesse cunhado lá atrás, que seriam uma aleatoriedade aparente, sem nenhuma causa dirigida, né, especificamente, não, a estatística, a matemática não consegue provar que as sincronicidades não existem, né, que não seja do universo, que não seja uma coisa a mais, certo? Mas a neurociência, ela, com o conhecimento que ela vem tendo, principalmente com essa questão da neurociência do comportamento, focado na neuroimagem, né? A gente dá uma espiadinha através da ressonância magnética funcional, a PET scan, enfim, todas essas formas da gente ler o que acontece no cérebro sem ser incisivo, sem ser invasivo, né? Ou seja, você não precisa abrir um cérebro para saber o que está acontecendo. Hoje a gente faz estudos por meio de uma neuroimagem e a gente consegue entender o que acontece naquele momento, né? E a gente tira as conclusões com base, obviamente, no que diz a neurociência, né? Nos estudos que a gente tem sobre o comportamento do cérebro, a neuroanatomia e a neurofisiologia, né, aliadas nesse contexto, elas trazem, vamos dizer assim, determinado comportamento do cérebro em função dessas coincidências significativas, tá? Embora o nosso inconsciente, ele capte milhares de bits, milhares de informações para si, apenas uma pequena parte vai para o nosso consciente. O que é o nosso consciente? Esse momento que a gente está aqui batendo papo, o momento que você está acordado, o momento que você está na vigília, certo? Então, dependendo daquilo que você quer, daquilo que é relevante para você, daquilo que deriva uma emoção para você, o inconsciente manda determinadas informações e você processa isso para que você consiga atuar no teu dia a dia, no teu cotidiano. Então, tudo que nós vemos, nós não percebemos. Nós apenas percebemos uma determinada parte que é relevante para nós. Quando estamos emocionalmente engajados em alguma proposta, em algum tema, por exemplo, você está procurando as chaves do carro, você está procurando uma resposta para algum assunto interno, enfim, você está querendo falar com uma determinada pessoa de um determinado assunto, o nosso sistema de ativação reticular ascendente, que é um filtro que nós temos no nosso cérebro, ele começa a trabalhar nisso e ele termina te mostrando mais disso. Não é que as coisas não existam. Elas estão, mas é que você cria maior foco, maior atenção nessa palavra-chave que você está pensando naquele momento, certo? No caso, por exemplo, da Ana, ela estava focando na carreira dela e tentando achar uma solução. No caso do Danny, ele estava focando em ganhar um café naquele dia, certo? Ainda por cima, o nosso inconsciente, ele também processa todas as informações. Ele remodela essas informações e faz com que elas apareçam para nós, no consciente, por meio de determinados signos ou símbolos, como por exemplo, um livro, né, a placa de um carro, o horário no relógio, o tal do 1111, a pessoa que está na rua, você para e vê, você
presta atenção. Então, você vai focar em determinadas coisas que de uma forma ou outra, o teu inconsciente está por trás disso, faz essas associações e te mostra, trazendo para você essa percepção de que você está perante uma sincronicidade, uma coincidência significativa. Ainda, quando nós entramos em determinadas frequências mais baixas, como teta ou alfa, o nosso cérebro ele funciona de uma forma não linear, uma forma completamente diferente e faz com que você perceba essas sincronicidades como sendo resposta. O que eu chamo de modo difuso, por exemplo, quando você está tomando banho ou quando você está num momento de um leve estresse. Você está passando por um leve estresse, por exemplo, você perdeu o ônibus ou você perdeu o horário. É um estresse que não é tão profundo. Você termina entrando nesse modo, nesse processo não linear e essas sincronicidades, essas coincidências terminam aparecendo para você como forma de uma resposta àquilo que você está procurando, certo? Então, o nosso cérebro associa informações, o nosso cérebro tem uma forma de entendimento que sim, que faz com que essas associações aconteçam de tal maneira que para nós isso significa uma sincronicidade. Porém, eu vou abrir um parênteses, nem sempre essa sincronicidade está associada a algum evento interno. Às vezes acontece um evento que associado ao que nós temos no nosso cérebro dá essa sensação, ok? Pode chamar de coincidência, pode chamar de aleatoriedade, enfim, aí é com você. Se vocês quiserem colocar isso como metafísico, existe, obviamente, abertura para isso, porque como eu sempre digo, né, a ciência, ela anda de funeral em funeral, né? Na verdade, eu não sei o que digo, quem diz isso é o Max Planck, tá? Ele fala isso, né? A ciência anda de funeral a funeral, quer dizer que a ciência se reinventa o tempo inteiro. Isso por quê? Porque todos nós evoluímos, inclusive a própria ciência. Assim sendo, a conclusão científica é: a sincronicidade é um ponto de encontro entre a atenção emocional, o inconsciente criativo e um ambiente simbólico. Você precisa ter esses 3 itens para que isso aconteça. E de fato acontece. Como vimos aqui, a gente tem um quê de associação com a nossa versão no futuro. E por que não ser isso? E por que não ser o teu eu do futuro que traz essas informações para você? Afinal de contas, existem teorias que são validadas pela física, né? E que a gente pode dizer que sim, a linha do tempo, ela funciona no passado, no presente e no futuro. E podemos, por que não, por meio deste nosso cérebro, por meio destas associações, perceber essas informações futuras e traduzi-las ao nosso presente. Tudo isso, obviamente, em conexão principalmente com o teu eu do futuro. E se você quer se conectar com este eu do futuro, eu tenho um convite para te fazer, um convite gratuito, tá? Então, calma, não se apavora, né? No próximo dia 5 de maio, eu vou fazer um aulão sobre a ciência do eu do futuro. Eu vou trazer este eu do futuro, este dupla, de uma forma diferente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre. Eu vou trazer o eu do futuro, o duplo quântico, enfim, o eu superior, como vocês queiram chamar, de uma forma diferente. Eu quero trazer explicando com base no nosso cérebro, na nossa mente, certo? E é claro, sobre os processos que a gente passa na nossa mente, nesse nosso cérebro, para que a gente coloque os pés lá no futuro. Rapidinho, sabe? Aquele, dei um pulinho só para ver o que tem e voltei. Então, é mais ou menos isso. É uma coisa nova, tá? Eu nunca falei nesses termos. Eu já fiz outros aulões. Se você assistiu algum, eu te convido novamente a assistir. Não será aqui pelo YouTube, tá? Será uma aula exclusiva pelo Zoom. Então, se você quer realmente estar pertinho, né, de uma forma mais hermética e se conectar, porque a gente vai fazer uma mega prática, a gente vai fazer sim uma conexão temporal. Então, vem comigo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever e eu te vejo então no próximo dia 5. Amanhã eu volto com mais uma pílula. Gratidão por vocês estarem aqui. Se inscreve, compartilha com outras pessoas para saber deste webinário e a gente volta a se falar. Grande beijo no coração. Aloha. Até amanhã.